Acordo versus convenção coletiva. Você sabe qual é a diferença? Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Lilian e eu sou a criadora da marca Coisas de RH. E eu tenho aí mais de 10 anos de experiência em RH e departamento pessoal. E a minha missão aqui é descomplicar o DP para você. Caso você ainda não saiba, eu juntei toda a minha experiência e criei o curso DP Descomplicado, que é um curso de capacitação com extensão universitária reconhecido pelo MEC através da Faculdade de Brasília, totalmente online, onde eu ensino a fazer os cálculos na mão e ter mais segurança nas rotinas do departamento pessoal. Me responde rápido, você já foi questionada ou se questionou sobre qual é a diferença entre uma convenção coletiva e um acordo coletivo? Ué, como assim? Não é a mesma coisa? Pois é, não é a mesma coisa e hoje eu vou te dar uma dica de ouro para você gravar de uma vez por todas qual é a principal diferença entre esses dois instrumentos que fazem parte aí da rotina do DP. Se esse conteúdo te interessa e se te ajuda de alguma forma, antes de começarmos a falar sobre ele, então eu vou pedir para você interagir aqui comigo nesse vídeo. Deixa seu like, curte aqui o vídeo, né? Se inscreve no canal, porque assim eu vou saber que você tá aí e você tá gostando. Isso, além de me deixar super feliz, me deixa também super empolgada para trazer cada vez mais conteúdo para você. Bora então? Antes de mais nada, você precisa saber o que é a convenção coletiva, popularmente conhecida aí como a CCT. Grava isso porque você vai ouvir muito essa sigla trabalhando no DP. A convenção coletiva é um documento, também chamado de instrumento coletivo, que registra os pontos da negociação entre o sindicato patronal, que é o que representa a empresa, e o sindicato dos trabalhadores. Anualmente, eles discutem os principais pontos que ambos deverão seguir, e chegam em um acordo, ou pelo menos deveriam, mas nem sempre isso acontece. Só que isso é um assunto para outro vídeo. Simplificando, na CCT vai conter informações como piso salarial, a database, que é quando ocorre o reajuste daquela categoria, e ela também pode prever diferentes percentuais de insalubridade e periculosidade, que serão sempre mais benéficos que a CLT. E por aí vai. Um ponto importante que você precisa saber e se atentar é exatamente esse, que a CCT ela deve ser sempre mais vantajosa ao empregado, e nunca o contrário. Por isso, fique sempre atenta às cláusulas que podem trazer prejuízo, como, por exemplo, uma imposição de descontos. Sempre questione o jurídico da empresa ao menor sinal de dúvida, beleza? É muito importante você saber o que é uma CCT, pois em qualquer lugar que você for trabalhar, você precisará estar antenado aí na legislação. A CCT é tipo uma bíblia do DP, Antes de qualquer ação, ela sempre precisa ser consultada para saber se tem algo que você precisa seguir. Então anota aí e cria esse hábito de consultar sempre os dois lugares. Primeiro o que diz a lei, a CLT, e também o que diz a CCT. Saber disso vai evitar muita dor de cabeça e te poupar de passar vergonha. Porque imagina aqui comigo, já pensou você passar uma orientação errada para o chefe ou para o cliente e dar algum BO? Horrível, Não desejo isso para ninguém. Eu me lembro de uma situação em uma empresa onde eu trabalhava, na qual eu cuidava da parte de folha de pagamento e dos afastamentos. Essa empresa era muito grande, então eu trabalhava com todos os estados do Brasil. Eram aí mais de 80 CCTs e tinha estado que tinha mais de 5 sindicatos diferentes. Então você imagina o tanto de informação que eu tinha que saber e cuidar, Como era muita coisa, era humanamente impossível gravar tudo. Então, para facilitar tanto a minha vida quanto a de quem precisasse consultar, eu tinha as CCT separadas por estado e por sindicato. Por exemplo, dentro da pasta do Rio Grande do Sul, eu tinha 4 sindicatos, porque a CCT, na maioria dos estados, ela é por região, e não é uma só para o estado inteiro. Então, quando eu era questionada sobre algo, primeiro eu tinha que olhar qual a localização daquela filial, para saber qual era o sindicato que ela correspondia, para no fim consultar a CCT certa. Ouvindo assim até parece que é impossível, Mas quando você tem tudo organizado, fica mais fácil de cuidar. E no sistema da Folha também tinha no cadastro do colaborador o local e o sindicato dele, então era rápido de pesquisar. Como essa empresa era muito grande, as atividades do DP eram divididas por processos, então tinha a pessoa responsável pela admissão, a pessoa da rescisão, a do ponto e assim por diante. Eu era a pessoa da Folha e encargos. E aí o que aconteceu? Uma colega recebeu um questionamento por e-mail e no auge da sua proatividade, ela era super proativa, querendo resolver aquilo, ela nem perguntou nada, só passou a orientação, que a pessoa questionou e me copiou.
Só que ela esqueceu desse detalhe de consultar a CCT daquela região e passou a orientação da região em que a gente trabalhava. Eu me lembro que o questionamento era sobre quanto tempo tinha a gestante, né, de estabilidade após o fim da licença maternidade. E naquele estado específico era de 120 dias após o retorno. E na nossa região de Santa Catarina era de 5 meses após o parto, que é o que prevê a lei. Ou seja, percebe aquilo que eu falei antes de que a CCT daquele estado era muito mais benéfica do que a lei? Pois então, assim que eu li o e-mail, como eu já tinha isso mais ou menos gravado, depois de tanto tempo consultando e também porque essa era uma coisa diferenciada, né, essa estabilidade daquela região, eu já sabia nesse caso de cor. Na maioria das CCTs dos outros estados, a estabilidade era de 60 dias após o retorno da licença maternidade. Então, essa desse estado específico eu gravei, porque era muito fora da curva, assim. E também porque aquele sindicato dos trabalhadores era muito forte e muito atuante. Então, eu já ficava ligada. O resumo da ópera é que quando eu li o e-mail, chamei a minha colega e expliquei para ela essa situação, né? Que naquela região a estabilidade era dessa forma. Então, o que aconteceu? Ela passou a orientação errada e depois ela precisou retificar. Não tem nenhum problema você errar e retificar o erro. A questão aqui é que uma simples conferida antes, né, de responder teria evitado esse desconforto. Eu não sei você, mas eu sempre detestei passar alguma orientação errada e depois ter que voltar atrás. Eu prefiro 1000 vezes pesquisar antes e ter certeza daquilo. Mas não se encana muito com isso não pira, senão você fica doido, né? Isso é normal, nós somos humanos e pode acontecer com qualquer um, até com a pessoa mais experiente e que domina tudo. Eu contei toda essa história aqui que eu presenciei para que fique bem claro para você a importância de saber, né, o que é a CCT e de sempre ter esse hábito de consultá-la. Você entendeu? E o acordo coletivo? Bom, o acordo coletivo ele também é um instrumento de negociação, porém ele é um pouco mais fechado, digamos assim. Isso porque ele serve para resolver um problema específico de uma empresa e não de uma categoria, como é o caso da CCT. Para descomplicar, vamos ao exemplo aqui comigo da categoria dos professores. A convenção coletiva ela vai representar toda a categoria, de acordo com a abrangência. Então, as normas deverão ser seguidas pela faculdade A, pela faculdade B e pela faculdade C. Já o acordo coletivo não, ele vai resolver uma situação específica apenas da faculdade B, por exemplo, diretamente com o sindicato. Vamos supor assim, que a convenção coletiva preveja que as empresas daquela categoria tenham que pagar R$20 por dia de vale alimentação ou refeição aos professores, né, trabalhadores. Só que os trabalhadores da faculdade B têm reclamado muito desse valor, então a empresa, buscando resolver esse impasse, decide fazer um acordo coletivo diretamente com o sindicato, estipulando um valor de R$25 ao dia, mediante algumas regras. Isso significa o quê? Que esse acordo ele valerá apenas para a faculdade B, ou seja, as demais faculdades elas continuam seguindo esse valor de R$20. Agora que você já sabe o que é uma convenção e o que é um acordo coletivo, eu quero saber aí de você. Você conseguiu identificar qual é a principal diferença entre esses dois instrumentos? Resumindo, tudo que eu falei antes aqui, a CCT ela vai abranger uma categoria, já o acordo coletivo vai resolver um problema pontual em uma determinada empresa dessa categoria. Aí agora você deve estar pensando, socorro, é muita informação, eu não vou conseguir gravar isso. Mas calma, como eu falei, depois que você entende e se organiza, fica mais fácil de consultar no dia a dia. Uma dica de ouro que eu vou deixar aqui para você é: grave esse fluxo com 3 pontos principais para ter atenção antes de passar qualquer informação que te questionem, seja um gestor, um cliente ou o próprio colaborador, ou até mesmo se você iniciar em um novo emprego. Eu digo isso porque nem todas as empresas terão um acordo coletivo, por exemplo. Então você precisa se atentar para ver o que tem naquela empresa que você está trabalhando para você seguir. Então anota aí. Recebeu uma dúvida? O primeiro ponto é: verifica o que diz a lei. Tá? Sempre verifica o que diz a lei e a CCT. Em segundo lugar, verifica o que diz a convenção coletiva. Tá? Na CCT, como eu falei lá no começo, ela sempre vai ser mais benéfica para o trabalhador do que a lei. Então, muitas vezes pode ter algo lá diferente, né, do que diz na lei, mais benéfica. Tá?
O terceiro ponto é confira se existe um acordo coletivo também que você precisará seguir. Eu já trabalhei em empresa que tinha CCT, né, que a maioria tem, e também tinha um acordo coletivo, então eu sempre tinha que me atentar para, naquela situação específica, eu ter que seguir aquele acordo. Essa empresa tinha várias outras empresas, né, era um grupo, só que cada uma tinha o seu sindicato e tinha a sua convenção diferente, então uma empresa tinha a CCT e tinha um acordo, e nas demais não. Então, olha só como você tem que prestar atenção para não se perder, né? No meu caso, eu sempre lembrava, eu tinha anotado que em tal empresa eu tinha que observar também o que dizia o acordo coletivo para aquela situação específica. Resumindo, primeiro você vai ver a lei, segundo você vai ver o que diz o CCT daquela categoria e terceiro você vai ver se existe um acordo coletivo. Pode ter certeza que essa sequência simples vai te ajudar muito a estar por dentro aí das particularidades de cada empresa e com o tempo, conforme você praticar e consultar, isso vai se tornar rotineiro e você vai dominar. Bom, estamos chegando ao fim do nosso vídeo de hoje e agora eu quero saber de você. Se você aprendeu, né, de uma vez por todas aí a principal diferença entre a CCT e o acordo coletivo. Eu realmente espero que sim, mas se você ficou com alguma dúvida ou quer ver algum outro conteúdo por aqui, então comenta aqui logo embaixo desse vídeo que esse é o seu espaço aí para se comunicar comigo, tá? Eu espero realmente que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você e que eu tenha cumprido a minha meta aí de descomplicar o DP e te deixar mais tranquila e preparada para dominar esses dois instrumentos coletivos que você vai encontrar na sua rotina no DP. Já sabe, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal e também me seguir lá no Instagram, onde eu compartilho diariamente informações aí do universo do departamento pessoal. Um beijo e te espero no próximo vídeo.